A figura do pastor é super comum hoje em dia, né? Mas e se essa função, do jeito que a gente conhece, não tivesse sido criada por Jesus? Parece polêmico. Pois é, hoje vamos mergulhar numa análise do Marcelo Oliveira, que vai direto na origem bíblica para entender esse argumento. Então a pergunta que essa análise coloca na mesa é simples, mas ao mesmo tempo dá um nó na cabeça. O título de pastor foi mesmo criado por Jesus ou será que é uma invenção que veio depois? Para começar a responder isso, a análise vai, claro, para o lugar mais óbvio de todos. Beleza, o ponto de partida é ir direto na fonte, os evangelhos. A ideia foi procurar aquele momento, sabe, aquele versículo em que Jesus chega e fala: Fulano, você agora é pastor. Ou quando ele estabelece esse cargo, essa hierarquia. O que será que os textos mostram sobre isso? E o resultado dessa busca é um número: 47. Numa contagem feita na versão João Ferreira de Almeida, a palavra pastor aparece 47 vezes. Poxa, parece bastante, né? Mas, como a análise mostra, o número em si não conta a história toda. O que importa de verdade é como e onde essa palavra é usada. E é aqui que a coisa fica interessante. A palavra aparece basicamente de duas formas. A primeira, no sentido literal mesmo, de alguém que cuida de ovelhas, de animais. A segunda, num sentido figurado, de alguém que cuida de pessoas. Agora, o que, segundo a fonte, não aparece em lugar nenhum. Jesus usando o pastor como um título, um cargo oficial, uma posição de autoridade. Isso simplesmente não está lá. Ok, vamos mais fundo. O próximo passo da análise foi cavar ainda mais, olhando as palavras originais, lá no hebraico e no grego, para entender o que pastor significava na raiz. No hebraico, lá no Antigo Testamento, a palavra é ha'ah. E o interessante é que a raiz dela é um verbo, é uma ação. Significa pastorear, cuidar, alimentar. Ou seja, é sobre o que a pessoa faz, e não sobre um título que ela tem. Aí a gente vai para o grego, no Novo Testamento, e a palavra é poimen. Continua com o sentido literal de cuidador de rebanho, mas aqui também surge um uso metafórico. Começam a usar para falar de gerentes, diretores. E é exatamente aí, segundo o autor, que a porta para a confusão se abre. Para a gente entender o peso dessa metáfora, a análise nos lembra o que um pastor de ovelhas fazia de verdade no dia a dia. Pensa bem, não era um trabalho de escritório, era vigiar para ver se vinha inimigo, defender o rebanho com a própria vida, curar os bichos machucados, ir atrás da ovelha que se perdia. Era puro serviço, sacrifício, cuidado direto. E aqui vem o pulo do gato do argumento. A análise sugere que, com o passar do tempo, o sistema religioso pegou essa metáfora linda de um líder que serve e transformou ela numa coisa engessada. Transformou num título literal, numa posição oficial de poder. Justamente o oposto, segundo a fonte, da intenção original. Agora, a análise muda o foco para as palavras do próprio Jesus sobre liderança. E é aqui que o argumento fica bem forte. Porque o que Jesus ensinou parece totalmente contra a ideia de pastor como um título de poder. Olha só o que Jesus diz. Ele fala do modelo do mundo, onde os governantes dominam as pessoas. E aí ele traça uma linha na areia e diz: entre vocês não vai ser assim. Para ser grande no reino dele, é preciso servir. É uma inversão completa da pirâmide de poder que a gente conhece. E para não deixar dúvida de que isso era sério, o Evangelho de Lucas registra a mesma ordem quase palavra por palavra. A repetição aqui é chave, né? Mostra que era um princípio fundamental. Jesus estava de fato desmontando a ideia de liderar através do domínio. E essa ideia continuou com os apóstolos. Anos mais tarde, Pedro escreve para os líderes da época e fala para eles não agirem como dominadores, mas sim como exemplos para o rebanho. A linguagem é a mesma. Liderança por influência, por serviço, não por um crachá, por um cargo. Agora, a análise vai para um nível de detalhe ainda maior. Vamos focar numa frase específica de Jesus e usar a gramática para achar uma pista crucial. A frase é uma das mais conhecidas de todas. Eu sou o bom pastor. Se a gente quebra a frase, tem todos os pedacinhos ali. Eu sou bom pastor. Mas o autor da análise aponta que a chave para entender a força dessa frase está na menor palavrinha de todas. É o artigo definido, o. Sabe, existe uma diferença brutal entre dizer eu sou um bom pastor e eu sou o bom pastor. A fonte argumenta que ao usar o, Jesus está fazendo uma declaração de exclusividade. Ele não estaria se colocando como um exemplo a ser seguido, mas como o
único, a própria personificação desse papel. Ninguém mais. Bom, com isso, a gente chega na reta final da análise. Agora vamos olhar para aquela passagem que muita gente usa para justificar o título de pastor e ver qual é o veredito final do autor. A pergunta é, ok, mas e Efésios 4:11? Porque esse texto é provavelmente o mais usado para defender o cargo de pastor. Afinal, a palavra pastores está lá, numa lista de dons que Cristo deu para a igreja. Como a análise explica isso? A interpretação que a fonte traz faz uma distinção que é bem importante. Efésios estaria falando do dom de pastorear, ou seja, a habilidade de cuidar de pessoas, como uma função, uma capacidade. E não do pastor como um cargo, um título. É como o dom de ensinar. Muita gente tem o dom de ensinar, mas nem por isso todo mundo ganha o título oficial de professor. A lógica aplicada aqui é a mesma. E para amarrar essa ideia, a análise busca um princípio lá no Antigo Testamento, em Isaías, onde Deus diz: "A minha glória, pois, a outrem não darei". A conexão que se faz é a seguinte: se Cristo se declarou o pastor, com artigo definido e tudo, então alguém assumir esse título para si seria, de alguma forma, pegar para si uma glória que pertence só a ele. E assim, a conclusão da análise se resume em 3 pontos bem diretos. Primeiro, o título pastor não foi criado por Cristo. Segundo, foi uma criação humana para exercer autoridade. E terceiro, isso acaba sendo uma usurpação, uma tomada de um papel que o próprio Cristo disse que era dele. E para fechar, a análise deixa no ar uma pergunta, que na verdade é um eco de todo o argumento. Se um título que confere glória e autoridade não vem de Cristo, então, no fim das contas, a quem ou a que ele serve? É uma reflexão e tanto para se fazer.